Fala, galera do nono ano, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre os temas que caíram na nossa prova, tá? Como terça-feira a gente não teve aula porque foi feriado de Tiradentes, eu estou colocando essa videoaula para vocês hoje. Estou gravando na quinta-feira, devo colocar ou ainda hoje ou na sexta-feira no grupo dos pais, tá? Mas aí vocês vão dar uma conferida. Esse arquivo com os temas também vai estar na pasta, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Então, gente, sobre a nossa prova, o que vai cair? Esses são os temas, né? Um tema muito importante são as causas para a Revolução Russa. Tá? Lembrando que caiu os capítulos 1, 2 e 3, mas no capítulo 1 não vai cair sobre a Primeira Guerra Mundial em específico, tá? Vai cair mais a Revolução Russa. A única coisa sobre a Primeira Guerra que vai cair eu vou mencionar daqui a pouco. Então vamos lá. Causas para a Revolução Russa. Temos N causas, né? Participação russa na guerra, o regime czarista que explora a população, os privilégios da nobreza, entre outras coisas que a gente falou. Então, vocês vão ter que estudar sobre essas causas e colocar elas para mim na prova, lá na questão que estiver pedindo algo sobre isso, tá? Outro tema que vai cair, relação da Revolução Russa com a Primeira Guerra Mundial. Como a gente falou, a Rússia sai da Guerra Mundial em 1917 por causa da Revolução Russa, né? Agora, por que a Revolução Russa está preocupada com a Primeira Guerra Mundial? Qual a relação entre essas duas coisas, tá? O que a influência de uma está gerando na outra e vice-versa? Então, estuda sobre isso e vai estar preparado para a prova. Outro tema, as teses de Abril de Lênin. As teses lá do programa de Lênin, que vão ser importantes para a Revolução de Outubro de 17, né? E o que essas teses estão defendendo? Estão defendendo duas coisas: todo poder aos soviets e paz, terra e pão. Esses dois lemas, né, que serão marcados, que marcarão as teses de abril. O que cada tema significa, né? Dá uma estudada nesses temas aí que vai ser bem interessante para a hora da prova. Outro tema importante: após a morte de Lenin, o Partido Comunista Russo lá, ele fica dividido entre dois grupos: o grupo liderado por Stalin e o grupo liderado por Trotsky. Cada grupo tem uma política do comunismo soviético específica, tá? O Stalin defende o comunismo em seu país, socialismo em seu país, eu não lembro agora a denominação correta, mas é um dos dois. E o Trotsky defende a revolução permanente. Qual é a diferença de um e outro? No caso do Stalin, é você manter a União Soviética fechada, com o comunismo desenvolvido ali, para que uma vez que a União Soviética estiver bastante forte, ela passe a investir em revoluções socialistas em outras partes do mundo. Então, no início, a União Soviética estaria fechada entre si, se preparando. Trotsky defende o contrário, que não. A partir do momento que a União Soviética já está estabelecida, ela deve influenciar que ela deve investir em outras revoluções socialistas ao redor do mundo para que ela não fique sozinha nesse processo. No final das contas, Stalin acaba assumindo o poder, Trotsky é exilado, é perseguido, e a política stalinista entra em vigor. Outro tema da prova, fatores para a crise de 29. Eu estou cobrando a crise de 29 de novo, porque vai ter uma relação muito especial que a gente vai fazer da crise de 29 com a situação que a gente está vivendo hoje em dia da pandemia do coronavírus, tá? Então, estuda bem sobre a crise de 29 para poder resolver essa questão que a gente vai estar falando da pandemia, tá? A gente vai traçar uma relação aí. Então, sobre a crise de 29, temos os fatores, temos o impacto da crise no mundo. A crise ela vai gerar uma situação nos países capitalistas, vai gerar uma outra situação nos países socialistas, tá? Ou não vai gerar uma situação nos países socialistas. Então, estuda muito bem esse impacto da crise, o que ela acaba gerando no mundo daquela época. Estou cobrando novamente sobre o New Deal e como suas medidas tiram os Estados Unidos da crise de 29. E a gente vai estudar mais para frente que o New Deal, que é feito no New Deal nos Estados Unidos, vai ser não copiado, mas vai gerar uma influência no Brasil, quando a gente falar do Getúlio Vargas, vai gerar uma influência nos países europeus, quando a gente fala de totalitarismo, tá? Em outras coisas. Agora eu estou cobrando também o capítulo 3, que fala sobre vanguarda de europeia e suas características, e um pedacinho sobre o movimento feminista, tá? Que a gente vai comentar agora. Eu falei dele muito brevemente na nossa aula presencial, mas qual que é a importância do movimento feminista? A gente vai voltar a ele em alguns momentos ao longo do ano. A gente tem que entender que a sociedade ocidental do século XX
é uma sociedade extremamente machista, no início do século XX, perdão. Então, as mulheres elas não têm direitos políticos, elas são altamente exploradas. É aquela visão tradicional machista da mulher sendo a pessoa responsável pelo lar, pela criação dos filhos e nada mais. Ela não tem que estar voltada para o mercado de trabalho, entre outras coisas. Por causa dessas transformações do século XX, do início do século XX, a mulher acaba tendo um papel de mais destaque na sociedade. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, nós temos mulheres que acabam indo trabalhar nas fábricas porque os seus maridos e os homens acabam indo guerrear na guerra. Então, ela acaba sendo intensificada essa entrada da mulher no mercado de trabalho a partir daí, tá? E também a gente vai ter um movimento das mulheres que buscam direitos políticos. O movimento sufragista, por exemplo, que vai exigir que a mulher passe a votar, passe a contribuir no processo político de suas nações. Então, esse movimento que nasce, se não me engano, na Inglaterra, e o Brasil acaba sendo influenciado também, principalmente no início do governo Vargas, quando as mulheres passam a ter direito de voto. A gente ainda vai falar mais sobre essa matéria. Mas então, o que é importante sobre o movimento feminista? Que é um movimento que acaba conquistando diversos direitos ao longo de sua existência. Sem esse movimento, as mulheres dificilmente transformariam a sua situação de exploração. Então, por isso que a gente diz que o movimento feminista, os direitos das mulheres, são resultado de um movimento de conquista, de luta histórica. Porque se elas não tivessem lutado, muito dificilmente elas teriam esses direitos, essas conquistas que elas já acabaram tendo, que acabaram conquistando ao longo do tempo, tá? E ao longo das nossas aulas a gente vai falar um pouco sobre o movimento feminista no Brasil, no caso do governo Vargas, no Estado Novo, e na ditadura militar, que é muito importante, e alguns outros exemplos nos Estados Unidos, como na fase dos direitos civis, o movimento dos direitos civis, que vai estar ali atrelado ao movimento feminista, ao movimento negro. Alguns casos na Europa mais para frente, tá? E é o que a gente vai ficar vendo com alguma frequência esse ano, tá bom? Então, gente, basicamente esses são os temas que caem na nossa prova, tá? Algumas observações extremamente importantes. Primeiro, é uma prova com muita interpretação de texto, tá? E tem um tema aqui que eu não coloquei, que eu não falei, que é a nova política econômica, que é a entrada não é a entrada, mas a prática capitalista, algumas práticas capitalistas num país socialista, para que esse país consiga se reerguer e depois utilizar somente de práticas socialistas. Já aquela ideia de um passo para trás para dar dois para frente. Então, como é que você vai desenvolver o socialismo na União Soviética? Você desenvolve algumas práticas capitalistas primeiro, para depois desenvolver o socialismo. Então, você dá um passo para trás para dar dois passos para frente. Tá? Agora, voltando nas observações, eu tinha esquecido de falar sobre a nova política econômica. Como é uma prova com muita interpretação de texto, cara, lê todos os textos da prova. É aquilo, cara. Se você for com a resposta na ponta da língua, o gabarito pronto, aquela coisa decorada na cabeça, você não vai acertar a questão. Porque vai ter uma coisa ou outra relacionada aos textos que eu estou colocando que são específicos dos textos. Então você tem que ler aquele texto para você poder resolver a questão, tá? E a prova é boa parte de Revolução Russa, ou seja, é muita coisa de debate. É muita coisa que você tem que saber, sim, a matéria para responder, mas você tem que ver o posicionamento do cara no texto para poder responder o que eu quero. Então, e outra coisa, por ser uma prova de interpretação de texto, cara, é muito difícil que todo mundo, muita gente responda exatamente igual. Então, naquelas provas que eu vi que houve muitas respostas extremamente parecidas, se não exatamente iguais, eu vou separar essas provas e vou avaliar questão por questão para ver se vocês colaram. Porque teve gente no teste que eu cheguei a ver que tinham muitas coincidências extremamente semelhantes. Então, já fica de aviso, nessa prova eu vou olhar questão por questão, de aluno por aluno. Se eu ver que tem questão muito igual, questão por palavras sem tirar nem pôr, eu vou separar essas avaliações e vou conversar com os alunos responsáveis em algum horário. Então fica de aviso, não vai dar esse mole de copiar tudo exatamente igual um do outro, porque eu vou saber. E nem de pesquisar na internet, porque eu vou jogar também as respostas na internet para ver se copiaram. E, cara,
Vocês já sabem, a minha prova eu faço ela do zero. Então, dificilmente eu vou tirar uma questão da internet e adaptar. Então, muito do que eu estou pedindo ali, cara, não vai ter gabarito online. Sinto muito. É assim que eu faço a minha prova. Então, é aquilo. Se não estudar, vai se dar mal. Tá? Mas não tá difícil, cara. É uma prova de interpretação de texto, praticamente. É muita coisa ali. Metade da prova deve ser assim. Então, só ter calma, atenção. Vocês estão fazendo em casa, cara. Pode tirar dúvida comigo no Zoom, terça-feira. Qualquer outra dúvida, entra em contato comigo que a gente resolve, tá? Não tá difícil. Dá para tirar uma boa nota. E é isso. Outra coisa, a resposta em branco. Teve gente que deixou uma página em branco no teste. E aí a nota ficou ruim, não tem muito o que fazer, cara. Se o teste valer a 7, você deixa uma página que vale 3 pontos em branco, você já está fadado a ter uma nota um pouco ruim. Então, tenta não fazer isso na prova. Tenta responder tudo que seja possível. Cara, são questões discursivas, cara. Mesmo que você não saiba a resposta, estiver em dúvida, não tiver tanta certeza assim se está certa a sua resposta, bota mesmo assim. No pior dos casos, cara, escreve qualquer coisa relacionada ao tema, que alguma coisa ali vai estar certo. Provavelmente, tá? E outra coisa, letra. Vocês já estão no 9º ano, cara. Pô, tanto a galera que escreve muito pequeno, como a galera que escreve mó garrancho, tem que melhorar essa letra. Eu vou descontar ponto de letra que eu não entender. Então, digamos que tu fez uma resposta, uma bela resposta, escreveu tudo que eu queria. Eu não entendi a letra, cara, ou eu vou descontar ponto ou eu vou zerar a questão, porque eu não entendi nada. Eu não vou ficar quebrando a cabeça para entender, para decifrar o que você escreveu, cara. Tem que pensar no concurso. Se você for fazer uma redação no concurso, o fiscal da redação ele não vai estar interessado em desbravar sua letra, não. O cara tem milhares de redações para corrigir naquele dia, naquele período. Então ele vai passar em diante, não entendeu? Zero e passa para o próximo. Tá? Então, letra, erros muito graves vão ser penalizados e se eu não entender nada, eu vou zerar as respostas. Se eu não entender. Novamente, dúvidas, podem me procurar no Zoom terça-feira. Na terça-feira nós teremos videoaulas novas da matéria e vou lançar um trabalho para vocês, valendo ponto para entrar no teste. Vai ser um trabalho, uma redação que vocês vão fazer, vão me enviar por e-mail, tá? Não é tema pronto, então não adianta ficar pesquisando redação igual na internet, tá? Não vai dar certo. Mas vai ser bem tranquilo, uma coisa bem simples. Nada para vocês ficarem quebrando a cabeça não, tá? E basicamente é isso, galera. Esse textozinho dos temas já está na pasta, essa videoaula explicativa também está. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E a gente vai continuar a dar prosseguimento à nossa matéria semana que vem, tá bom? É isso, galera. Nos vemos terça-feira, tá? Tchau, tchau, gente.